Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia. Hoje, dia 4 de abril, né? Quarto dia do mês de abril. Nós estamos comemorando, ainda ontem foi o feriado de Páscoa, né? E hoje é sábado, dia 4. Nós estamos num especial, eu coloquei como especial de Páscoa, porque estou fazendo a leitura de 3 capítulos do Evangelho de Mateus, onde conta já o final do capítulo, né? Sobre a passagem quando Cristo é entregue, é traído, né? É preso, é crucificado, e no último capítulo de Mateus fala sobre a ressurreição. Então eu coloquei como um especial de Páscoa aí, porque nós estamos no desafio da leitura de Provérbios todos os dias, né? E aí coloquei no meio aí a leitura desses 3 capítulos por conta dessa data memorável, uma data que é importante para nós cristãos. Amém? Então vamos à leitura hoje do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Lembrando que a versão que eu estou lendo é a versão NVI, tá? A minha Bíblia que me acompanha aqui, guerreira, é uma Bíblia Slim, né, o modelo. Mas a versão que eu escolhi é NVI. Inclusive, se você tiver interesse de adquirir uma versão dessa, tem o link na descrição do vídeo. Amém? Então vamos à leitura do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levando-no, e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: O que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério dos estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo a você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, e de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual desses vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele.
Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais forte: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele e tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois o crucificaram, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e a outra à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: só salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que havia sido crucificado com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram:
Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entrarão na cidade santa e aparecerão a muitos. Quando o centurião e os que ele vigiavam, Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, diga ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu-lhe Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montado de guarda, lacraram a porta. Amém? E aqui finaliza então o capítulo 27, né, narrando mais essa parte do momento em que Cristo é condenado, é crucificado, né, e colocado no sepulcro. Amém? Amém. E amanhã então nós leremos o capítulo 28, que é o fechamento, onde conta exatamente sobre a ressurreição de Cristo. E que essa é uma data, como eu falei, é uma data importante para todos os cristãos, né? Então nós devemos, claro, meditar nessa palavra, porque o significado da Páscoa é isso para nós. E na verdade, o motivo de nós seguirmos tudo que é dito na palavra é porque Jesus se revelou a nós através dela, né? Ele é a palavra, como o próprio João diz. Então, ele é a base da nossa fé, a base do nosso entendimento cristão. Então, não é uma data comum, não é uma data que realmente deva passar em branco. É uma data realmente muito importante para nós. Claro, desde o seu nascimento, desde a concepção, desde de tudo que a Bíblia narra, tudo foi feito, a própria Bíblia está escrito, né? Que tudo foi feito para o nosso ensino. Mas aqui está a nossa base, o motivo de por que nós seguimos e nós cremos em tudo que foi escrito, em tudo que foi dito. Então é uma data, esses 3 dias, claro, começou ontem no feriado e vai até amanhã, que é o fechamento.
é uma data de suma importância para nós. Amém? Então, glória a Deus, você que chegou até aqui, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e se Deus nos permitir, amanhã estaremos juntos com o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Amém? Glória a Deus, um forte abraço e até mais.